e você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Olá, muito bem-vindos ao canal Viver na Praia Podcast. Hoje, dando as boas-vindas de volta ao Felipe Miller, depois de longo tour pelo mundo afora aí. Muito obrigado aí. Eu fiquei um tempinho fora, mas estamos de volta aí para... Retornando a casa e de visual novo, né? Temos Ibiza ao fundo e temos uma pequena amostra aqui da Carol Cortinas, e não é por acaso também, porque hoje temos nosso ilustre convidado aqui, o Éder, o camarada que visualizou tudo isso, concretizou, e hoje tem muita história para contar, hein, Éder? Obrigado, Damian, obrigado pelo convite, a gente fica bastante feliz. A hora que você começou com esse nome, Carol Cortinas, os meus pelos, eles quase arrepiaram, porque a gente que é empreendedor, né, e gosta de criar coisas, sempre tem um início. Uhum. O meu início da trajetória de sucesso foi a Carol Cortinas, mas talvez para quem não me conheça muito, eu já tive um negócio lá atrás que não deu certo. Então, persistir, ir até o final, né? Tem que ser. Não é como que eu vou fazer para dar certo, é até dar certo. Exatamente. E eu acho que é sobre isso, né? A gente fica muito feliz, você colocou a nossa... Tá aí, ó, compondo o cenário. Isso, ela veio diretamente de um ambiente de casa-cor, né? Pô, um casa-cor que a gente... Que a Carol Cortinas começou lá em 2015, né? Ser conhecida no mercado aí de Santa Catarina hoje pro Brasil, pro mundo, né? Muito legal, devemos ter uns 30 projetos nos Estados Unidos, a gente tem projeto olha aí, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, Portugal, América do Sul, acho que é a maioria dos países. Caramba, já é uma Carol Cortens. Quase isso, começou com a minha ideia de depois de ter um negócio que não deu muito certo, né? Lá no... Eu sempre quis mudar meio que a história da minha família, né? Eu vim de uma família humilde, bem simples, de Antônio Carlos. Olha, Meus pais são de Antônio Carlos. Eu morei lá até os 14 anos. Quando eu completei 14 para 15, eu fui fazer um curso técnico e meu padrinho teve um AVC e ele precisava de alguém para ajudar a cuidar dele. Aí eu ajudava a cuidar dele e no outro período eu estudava. E fiz um técnico, entrei para a universidade, tentei ser engenheiro, mas, fiz 3 semestres eu sou técnico em eletrônica, né? Hoje depois vai ver que eu me intitulo, eu sou administrador e economista, mas eu me intitulo como vendedor. Tá certo. Vendedor, acho que essa é a minha profissão de coração. Legal. Então, corretor para mim é um vendedor, eu sou corretor, tenho crescido desde 2013, e eu aprendi a vender depois que eu larguei a minha faculdade de automação, na UFSC, que eu fazia 3 semestres, para vender cursos de inglês. Quer dizer, não foi nem para fazer cortina automatizada, não tem nada a ver uma coisa. Não foi. Foi lá atrás, bastante tempo. E lá eu aprendi 2 lições que eu trago até hoje, assim, que são bem importantes. Treinamento. Por que treinamento? Porque todos os dias, das 8 às 9 da manhã e da 1 às 2, fazia-se uma reunião de treinamento. Então, tinha uns colegas vendedores e debatia, você foi lá, a gente chamava de entrevista para fazer a matrícula. Isso eu acho que é um insight muito legal, porque quando você fazia isso, cada um tinha um argumento, uma forma de vender o curso de inglês. E a gente debatia as formas que davam certo e ia aprimorando a equipe. E o segundo foi valorizar o tempo, a pontualidade, porque a reunião era das 8 às 9, da 1 às 2. Se chegasse atrasado, pagava, que chamava na época uma prenda, um mico. Hoje nem poderia, né? Isso ia gerar problema. E como eu sou muito tímido, eu nunca quis. Então, eu dava um jeito. Veja que eu saía de Biguaçu, eu morava em Biguaçu e ia para Florianópolis naquela época. Hoje o trânsito é ruim lá, naquela época era pior ainda. E eu nunca me atrasei em nenhuma reunião.
Isso durante muito tempo. Aí rapidamente virei gerente, fui morar em outras cidades e tal, abrir loja, abrir escolas de inglês, né? Que legal. Eu ajudei isso com 20 anos, tá? 19 para 20 anos. Fui morar em Criciúma sozinho, foi a minha oportunidade, né? De poder largar a automação, porque de uma família humilde, pô, a minha mãe não queria de jeito nenhum que eu largasse uma faculdade de engenharia de automação da UFSC, né? E aí quando eu consegui me manter, surgiu a oportunidade de abrir uma escola em Criciúma com 19 anos, eu, pô, me joguei, fui pra lá. Jovem empresário. Porque a escola pagava o meu aluguel, então eu tinha onde morar e eu conseguia me bancar tranquilo. Legal. E desde a época já tinha a mentalidade de empreendedor e empresário. Por quê? Porque nós ganhávamos somente sobre matrículas. Eu já era um empresário, nem sabia. Por quê? Um empreendedor. Porque se eu não fizesse nenhuma matrícula no mês, quanto que eu ia ganhar? Nada. Zero. Exatamente. Tinha que vender na marra, né? Não tinha duas escolhas. Vender, a segunda era vender. Porque senão eu ia ficar pedindo. E isso foi muito legal. Olha, acho que pra ti funcionou melhor do que pra mim, porque eu tenho certeza que eu trabalhei nessa escola, lá em Curitiba, cara. É mesmo? Tinha que andar de terno e gravata. Isso! A gente parava, era época de Copa. Eu aprendi muito de vendas com isso, que eu não tinha um emprego formal. Já tinha trabalhado com a família e tudo. Na época, acho que eu tinha 18 anos. Tava largando a faculdade de psicologia e ficava no calçadão de Curitiba com a prancheta na época da Copa. Qual você acha que vai ser o resultado da Copa? Não sei o quê. O cara falava, Brasil vai ganhar, não sei o quê. E tu, que inglês você já fala? Começava a preencher a ficha e levava o cara E pra agora escola. você imagina eu fui fazer essa mesma pesquisa na UFSC. Eu era o colega lá da engenharia de automação e eu era muito tímido. Uma das razões de ter me largado da engenharia e querer vender foi porque um dia eu tava num shopping e tinha um amigo conhecido, pô, ele tinha coragem, assim, de ir lá numa mesa. A esposa talvez não viu essa história, né? Mas era outro tempo, era época. solteiro. Aí eu tinha vontade também, e eu tinha medo, assim, pô, eu quero ser igual a esse cara. O que você faz? Ele, cara, eu trabalho numa escola de inglês. Como é que faz? Ele, segunda-feira tem uma entrevista. Fui lá, levei meu currículo. Aí fiz, passei de uma, de outra, falaram que tinha um treinamento de uma semana, mas tinha que colocar uma gravata, cara. Pô, eu nem tinha gravata. Também não tinha. Aí comprei a gravata e comigo deu certo, porque eu me lembro até hoje. Acho que isso foi uma das minhas primeiras vitórias, assim, profissionais, como empresário e empreendedor. Chegou na sexta-feira, eles lançaram um desafio. Quem fizesse tantas matrículas, na segunda-feira ganhava dobrado, entendeu? Eu tinha meus colegas da engenharia de automação. Claro. Essa galera precisava falar inglês. Eu acho que se fizesse 2 ou 3, eu não lembro bem. Eu acho que eu fiz 9 ou 10. E aí, chegou na reunião, o pessoal perguntando, um fez uma matrícula, outro. Os novatos. O contrato, né? O contrato, isso, exatamente. Olha só, memórias afetivas boas. Só. E aí o cara, os novatos aí, falou que fez 1. Nossa, foi aplaudido muito. Eu pensei, caraca, eu fiz acho que 9 ou 10, não lembro. A hora que eu falei que eu fiz 9 ou 10. E eu lembro que o gerente na época, não, mas você fez 9 ou 10, mas você sabe que matrícula é contrato assinado com pagamento. Aí eu pensei, pô, será que ele tá achando que eu sou idiota? É lógico que eu sei, né? E aí, pô... A gente pegava cheque na época. Isso, exatamente. Junto no contrato. Isso foi o meu primeiro... E aí, pô, dali em 3 meses eu virei gerente e surgiu a oportunidade, foi pra Criciúma. Legal. E aí eu aprendi a vender. E você sabe que o mesmo processo de vendas que eu usava na época, eu usei depois... Vou contar um pouco como que eu comecei a vender cortinas, cara. Legal, cara. A metodologia era fantástica. A metodologia eu uso a mesma. E o Flávio Augusto, né, que tem uma escola aí bem famosa, né, ele também trabalhava com o mesmo processo. Ele tem até um curso de treinamento de vendas que usa exatamente... O mesmo processo. É a mnemotécnica. Mnemotécnica. A escola era Mnemosystem. Olha só, cara. Lembrei, ó. Da Mnemosystem veio o Flávio Augusto, cara. Que coisa, cara. O Mário Magalhães, que era o presidente. Eu trabalhei nessa Mnemosystem em 99, em Floripa. Um mês depois, o dono lá, ele criou a marca dele próprio. Ele teve um auge, foi muito legal. Olha. E aí, eu fiquei quase 2 anos. Com 21 anos, eu fui pra... Eu sou de Floripa, né? Comecei em Floripa, fui pra Criciúma, ajudei a abrir Jaraguá do Sul, Blumenau e às vezes Joinville. Todas tiveram sucesso. Aí eu não tinha grana, convenci a minha mãe com uma pequena confecção e meu pai, eles me ajudaram com um valor equivalente a 3 gols na época, 0, pra eu comprar uma franquia e abrir. Aí eu fui pra Caxias do Sul. Eu nunca tinha ido pro Rio Grande do Sul, fiz pesquisa sobre a cidade, população, e eu resolvi ir pra lá. Aí...
E a pesquisa era mais complicada. Na época, a internet não tinha tanta informação. Isso foi 2001, final de 2001, início de 2002. Eu lembro até hoje, eu fui com meu cunhado e meu tio um dia lindo de sol, a gente chegou lá, comeu um churrasco, pô, é aqui. No mesmo dia, já achei a casa, um empreendedor decidido, né? Já achei a casa, mandei a documentação e aluguei. Só que não fiz uma pesquisa mais concreta. E aí, é uma dica que eu dou, assim, para você, às vezes, quer empreender. Certifique-se mais. Não é o quanto você vai demorar para fazer, mas às vezes uma pesquisa maior, porque eu fui na prepotência achando que era o cara, porque até então todas as minhas investidas eram com sucesso. Cheguei numa cidade onde eu não me adaptei muito com o clima. Eu cheguei lá no verão, depois veio o inverno. Eu lembro até hoje, janeiro, do nada baixou a neblina em Caxias do Sul. Eu amo hoje Caxias do Sul, mas por um tempo eu fui traumatizado, né? E lá tinha uma mesma escola que tinha o mesmo método, que era mais rápido, de 1 ano, que tipo, tinha que ser uma mensalidade X e o concorrente colocou a metade, sabe? Guerrilha, arte da guerra. Aí tipo, eu me lembro até hoje, nossa mensalidade era tipo, tinha que cobrar R$139 na época, e o cara colocou a 80 e ele tinha 1.000 alunos para indicar. Ou seja, ele me matou já no começo. Acabou o caixa e eu fiquei lá 5 anos, 5 anos, 10 meses. Eu voltei em setembro e 9 dias, 9 de setembro. Olha de 2027, com o rabinho entre as pernas, depois de muitas vezes os pais falando, pô, por que você tá indo aí, cara? Todo mês eu preciso te ajudar, eu não deixei conta pra trás nem nada. Minha mãe com uma pequena confecçãozinha e eu resolvi voltar. E quando você tem um negócio que não dá certo, acho que isso talvez eu nunca falei em público ainda, te gera frustração e as pessoas, elas não acreditam mais em você. Quando eu voltei, eu falei pra minha mãe, pô mãe, a senhora faz cortinas pra Zóis e tal, deixa eu vender cortina. Ela, não, meu filho, ela não queria dizer, pô, você já não deu certo, não vendeu, mãe. Você não conseguia vender nem o inglês, que você era especialista, vai querer vender cortinas? Traz uma insegurança. Aí chuta o que me fizeram fazer, faz concurso público. Como eu sempre tive bastante facilidade, né? Eu passei na engenharia de automação na UFSC, que era a mesma coisa que passar em medicina na época. Eu fiz uma graduação em Caxias, eu fiz 10 concursos públicos e fui chamado em 8. Opa. O primeiro foi o CORE, que era o Conselho dos Representantes Comerciais. Eu trabalhei lá 1 ano e pouco, e depois eu escolhi trabalhar no Ministério Público também, que eu trabalhei quase 5 anos, 4 anos e 9 meses. Isso é legal, que eu saí do Ministério Público, eu fui, acho que uma das poucas pessoas, ou talvez a primeira, que pediu exoneração para trabalhar na iniciativa privada, porque tinha estabilidade, era um bom cargo, a galera quer ficar mamando lá o resto da vida. No Ministério Público de Santa Catarina, exatamente, trabalhava tipo 7 horas por dia, era super tranquilo. Mas na época, aí eu comecei a vender cursos de... como que eu comecei a vender cortinas? Como que surgiu a Carol Cortinas? Carol é o nome da tua mãe? Não... Carol é interessante. Todo mundo acha que é a mãe, uma ex-namorada, a filha, um amor platônico, mas na verdade foi uma escolha muito baseada em marketing e vendas. Eu sou administrador em marketing também, né? E sou economista, depois eu fiz economia na UFSC. E a gente queria um nome de mulher com C que fosse fácil. Eu e o Anderson Pitts, na época, ele era estudante universitário, fazia arquitetura na UFSC e eu fazia uma segunda graduação de economia. Tinha começado uma segunda graduação de economia, né? Queria ser economista e tal, mercado financeiro também. E a gente criou esse nome, porque na época a mídia era diferente de hoje, né? Sim. Então era muito rádio, muita TV, Facebook estava começando, o Orkut estava ficando para trás. Eu sou das antigas, né? Orkut, claro. E aí, então, esse nome era bacana, Carol Cortinas, a gente queria um nome de C com mulher. E veja que é interessante, porque eu quis colocar o nome da minha mãe, que era Carmen. Ela não quis, ela assim, meu filho, se não dá certo, daí as outras lojas talvez não vão querer mais que a confecção que ela era e mais uma costureira faça. Mas não, tudo bem. O nome da minha irmã, Cris, ela, pois é, acho que não é legal. Tá bom. Aí, tava sem moral em casa, né? Total. Aí achamos o Carol. E foi. Aí eu pesquisei lá que carolcortinas.com.br era disponível. Pesquisei que no Facebook também era, lembro como se fosse hoje. E vimos que não tinha um registro dessa marca. Legal. Porque tem a Carol, Óticas Carol também, que é conhecida hoje. Na época eu nem sabia. Depois eu fui para São Paulo em 2011 que eu fui conhecer as Óticas Carol. Fui visitar quando já existia a Carol Cortinas. E aí, com mais ou menos R$150 a minha mãe me deu um tecido. Eu tinha eu tinha uma namorada que a mãe dela vendia móveis soltos, mesa, cadeira, sofá.
não tão bacanas, mais para classe B e C, que eram bacanas, mas era esse nicho, né? Talvez corrigindo aqui minha fala. E ela, fala pra tua mãe. E ela que convenceu a minha mãe. Então, minha mãe me deu mais ou menos o equivalente a uns R$150. Veja que a escola de inglês eu comecei com 3 gols zero e voltei com uma conta a pagar, que ela pagou. E com isso que a gente começou a Carol Cortinas. Literalmente com isso. Eu lembro até hoje que o primeiro cliente nosso, eu vendi, eu instalei. Pô, eu não tenho muita habilidade para isso, subir na escada, eu tenho labirintite, furadeira e tal. Não acertou nenhum cano d'água, nada. Então já fazia o marketing, né? Não, como se fosse uma loja, uma empresa. Recentemente a Carol Cortinas, o nome surgiu em 2009, né? Então a gente pode dizer que a gente fez de nome 15 anos, mas de loja, a nossa primeira loja foi em 2012. De 2009 a 2012, como eu trabalhava no Ministério Público, junto com a loja dela, a gente vendia lá em 2010, eu contratei nosso primeiro colaborador. Que legal. Um amigo que fazia economia, João. Hoje ele virou empresário. Tem um condomínio super bacana, Vale das Pedras, em Itapema. Tem o Chácara Flora e o condomínio dos pais deles. Eles têm vários terrenos lá ainda, constrói para vender. É bem conhecido aqui. Tá na nossa área. E o condomínio deles é o que é lá próximo do outro lado, que é fechado também, Vale das Pedras. Ele é inspirado. E ele foi estagiário. O que acontecia? Ele morava em Itapema e fazia economia na UFSC em Floripa. Então, todo dia ele ia de van e voltar. Isso era cansativo. E ele falou, precisava receber R$800 para pagar o aluguel para ficar durante a semana. Eu falei, cara, vou te dar R$800 para tu ficar lá na loja que não era nem nossa, ver com os clientes, anotar. E aí a gente já entendeu o poder da mídia, porque a gente começou a fazer anúncios pelo Facebook. Eu fazia anúncios pelo Facebook. E a dona Verônica, abraço dona Verônica, que fazia na época, ela, adorava, porque a gente ia os clientes para ver as cortinas, que era numa paredinha, eles achavam que era uma loja grande, não tinha nem loja, e acabavam vendo os móveis delas, e muitas vezes geravam negócios. E aí eu terminei o noivado, final de 2011, já trabalhava no Ministério Público, né? E aí não fazia mais questão ficar lá. Aí foi um ponto de virada da Carol Cortinas, né? Vai ou não vai? Então, ou eu fecharia a operação ou eu abriria uma loja própria. Aí a gente encontrou num ponto nada a ver, até onde hoje é a nossa loja em Florianópolis, era uma sala comercial, um centro comercial com 5 lojas. Não era um aluguel muito caro, era numa rua não da principal na Trindade. Eu pensei, vamos alugar isso. Chamei o arquiteto que criou o nome, ele fez a primeira loja Carol Cortinas, falei pra ele, até hoje, tem 25 mil reais, que você tem que se virar. Ele, mas não dá. Cara, é o dinheiro que a gente tem. É o que tem. E aí ele fez, a gente abriu em 2012 e hoje a loja de Florianópolis são todas as 5 lojas, né? Que bacana. A gente foi crescendo. Uma curiosidade, Éder, tu comentou que hoje vocês estão fora do país e tudo mais. Vocês produzem no Brasil e exportam para lá? Produzimos, a nossa confecção é em Antônio Carlos. Hoje já tem a gente já faz as cortinas de tecido, muitas vezes para hotéis, alguém faz para nós, mas a nossa confecção é em Antônio Carlos. Bacana. E aí de cortina, né? A gente abriu uma loja, a gente foi colocando mais produtos. A gente já vendia quando abriu a loja de cortinas, persianas, papel de parede. Hoje a Carol Cortinas, além de cortina, persiana, papel de parede, ela vende também toldo, vende almofadas, vende um mix que compõe a casa, né? Vende piso vinílico, rodapé. Começaram pelas paredes, foram Isso. E aí eu comecei meu processo de expansão, né? Porque eu sempre quis ter uma rede. Então, veja que eu abri a primeira loja em 2012, só que eu tinha uma vantagem nessa época. Eu não dependia do valor da Carol Cortinas para mim, porque eu trabalhava no Ministério Público, então eu pegava o meu salário e ainda ajudava a injetar. A gente fazia bastante mídia. Fez com que a nossa empresa é muito... vamos assim dizer, é mais nova do que a maioria dos nossos concorrentes, ou dos nossos parceiros que trabalham com o mesmo produto, né? Não vamos chamar concorrente, né? E a gente acabou o nosso nome ficando mais conhecido muitas vezes porque a gente fazia bastante mídia, né? Legal. Investia, outdoor, várias coisas. Tudo que tipo de mídia a gente já fez. Porque eu não dependia daquele lucro. Eu não fui comprar uma casa, Não. Eu reinvestia para deixar a empresa mais forte. São duas situações que acabam matando o novo empresário, o novo empreendedor, né? Depender da renda da empresa, eu falo por experiência própria, tive loja e quebrei por isso. Tu tira o salário, tu mistura a tua vida pessoal com a profissional, é caixão. Ou essa situação que tu bem colocasse aí, a ostentação. A gente vê muito no ramo imobiliário, né? Sim, Camarada
tem grana, tem um exemplo, eu vou puxar um pouco o saco do meu parceiro aqui, que é o cara low profile, tranquilo, curte a vida, né, Felipe? Aproveitando não precisa mas dentro da passada, né? Mas tranquilinho, ninguém sabe o que o cara faz, onde é que investe e tal, mas numa boa, sem ficar ostentando, mostrando, não precisa disso. E às vezes o cara nem tem, já tá endividado, eu digo, não tá dentro de um carro, ele tá montado num boleto, né? Tá montado num... Muitas vezes você quer mostrar um dinheiro que você não tem para quem que também não tem dinheiro. Porque as pessoas que têm dinheiro de verdade... Você já viu o Elon Musk falando... Pelo amor de Deus, pessoal, não vamos interpretar mal. Porque meu avião, meu jato, minha lancha... Você já viu o Warren Buffett? Eu adoro o Warren Buffett. Porque ele é o cara que está mais tempo ali na lista da Forbes. E ele já doou, eu acho que 2 vezes a metade dos bens dele. Ele é investidor de ações. Cara, ele nunca falou nada, que ele fala lá com o carro. Sim. Então, às vezes é uma questão que tá na cabeça, né? Porque não é o dinheiro que vale, né? Eu acho que é o conteúdo, né? O que você entrega, né? O que você dá, né? Toda a vida. Porque na Carol Cortinas eu nunca vendia cortinas. Eu resolvi uma solução para ela de beleza ou estética ou de controle de luminosidade. Desde que a gente começou, eu queria resolver um problema. Hoje está muito na moda falar resolver um problema, mas na verdade a gente nunca fez uma empresa para nós. A gente fez uma empresa para os clientes. Tá certo. Resolver os problemas dele. Perfeito. Com estética, qual é o problema? Não é um problema, né? É uma questão de, não estou feliz com a estética da minha cortina. Então, eu faço uma mais bonita, eu resolvo. Questão de luminosidade, trabalho, fica muito claro, bate muito sol, não bate muito sol. E a gente sempre pensou nisso. E aí eu sempre quis fazer um negócio bacana e que pudesse mudar a realidade da família. Legal. Então, em 2014, eu comecei a expandir. Olha só que loucura isso. Não tinha muito caixa, mas eu nunca tive medo. Eu sempre tive coragem. Porque quem já passou vários perrengues, igual eu passei na escola de inglês... Tu perde o medo, né? Exatamente. Em 2014, eu ia abrir um negócio diferente, cara, um spa urbano, que era uma ideia super bacana. Aí meu irmão e o gerente meu irmão é Luiz Henrique, o gerente da Caixa na época, cara, por que você não faz os dois juntos? Olha só a loucura. Aí eu estava em Florianópolis e fui para São José, a gente montou tipo um spa urbano, que era uma piscina, fazer massagem e tal, e deixamos um pedaço do espaço para fazer uma loja. O spa urbano, um ano depois a gente fechou e virou tudo loja. A gente abriu a segunda em São José em agosto de 2014, a terceira em Antônio Carlos, que é um município pequenininho, que era a nossa confecção, em setembro de 2014, a quarta em março de 2015 na Palhoça, e daí em maio eu já comprei de Balneário Camboriú, que a gente vai falar bastante de Balneário, né? Onde eu cheguei a Balneário 2015. Eu comprei um concorrente e aí eu tinha 5 lojas. Eu não tinha como cuidar de 5 lojas e ficar no Ministério Público quando eu pedi exoneração. Aí eu passei um problema que às vezes o empreendedor, que eu passei de novo, né? Que eu fiquei com pouco caixa, porque eu cresci muito, então eu era obrigado de novo a vender. Mas como a gente não empurrava, a gente tinha uma solução, isso deu certo. Claro. Demorou um pouco para o processo ir. Nós realinhamos o nosso posicionamento. Nós éramos uma empresa que era muito focada em clientes finais. 2015 foi o primeiro ano que a gente começou a expor nossos produtos em Casa Cor. E ali a gente começou a se posicionar como um produto premium, e por isso que a gente vende para Orlando, para muitos clientes em Balneário Camboriú, Itapema. Chegamos a São Paulo hoje, né? A gente está com o escritório na Gabriel Monteiro, com a Faria Lima. Aí, só um detalhe aqui na questão da Casa Cor. Vamos lá. Primeiro, a questão do spa urbano, eu já imagino que já tenha deixado a tua loja mais com cara de casa do que com cara de loja. Exatamente. Então, o cara já chega, já fica mais confortável, já está mais tranquilo ali. E depois essa questão do Casa Cor. Não é que foi lá, o Éder, e pegou um espaço Carol Cortinas. Vocês foram junto com os arquitetos, é isso? Exatamente. Já chega com uma assinatura junto ali, reforçando. A gente atrelou a marca da Casa Cor, que é a maior marca, claro. É a maior mostra de decoração da América Latina, com o arquiteto, com o nosso produto. É claro que a gente teve que investir, né? E eu até trouxe aqui, isso a gente começou em 2015, né? E desde lá a gente fez todas as Casa Cor em Santa Catarina, fizemos algumas no Paraná e devemos fazer em São Paulo ano que vem. Esse ano a gente até tinha um ambiente nosso, que era o Carol Group.
Sim. Acabou de encerrar em Floripa. A gente fez, durante esse período, mais de 200 ambientes. Então, isso foi mostrando para o mercado e para os profissionais que o nosso produto ele consegue atender realmente o altíssimo padrão aqui. Fazer um merchan, né? A gente até te trouxe aqui uma revista da Casa Cor aí desse ano. Mandar um abraço pro Luiz. E vamos colocar para compor o cenário aqui. Exatamente. E isso, né? Depois a gente vai falar que hoje a gente tem alguns outros negócios, né? Mas isso fez com que a gente criasse credibilidade. Claro. E eu entendo que os negócios, muitas vezes, eles são sobre resolver problemas e credibilidade. Não é sobre dinheiro. Não adianta você ter muito dinheiro, muito caixa, muito capital, mas se você não resolve problemas, ou se você não tem credibilidade, eu como um bom economista sei, e o mercado mostra isso, que o dinheiro ele termina. E tu vai fazer uma venda, tu não vai construir uma história, um relacionamento. A gente vive muito isso no mercado imobiliário, né? Demais. A gente sempre preza lá no escritório, enfim, eu sempre passo para os meus corretores. O nosso cliente é de longo prazo, né? Não adianta eu empurrar de barriga um negócio e perder o cara pro resto da vida, porque ele não compra mais, né? É aquela história, né? Você ouviu o cliente, ele falou para você, por exemplo, cara, eu quero... Vamos falar agora, vamos para imobiliário. Eu quero frente mar, Balneário Camboriú. Pô, a gente sabe que é um valor, é um ticket médio, é um ticket alto, certo? Mas ele quer. Sim. Aí você chega... que eu vejo muito na corretagem. Às vezes o corretor, ele acha que o cara, ele já mede o bolso do cara, né? Ele acha que o cara não pode. Para ser uma venda mais rápida e mais fácil, para ele muitas vezes ganhar a comissão mais rápido, ele quer empurrar um que não tem vista mar. Esse cara pode até comprar, cara, mas a família dele e ele depois vão ficar tão chateados que eles vão sempre lembrar. Olha, pô, cara... Ou tem o caso que o cara tem muito dinheiro e os caras querem vender mais caro, né? Foi um caso até do Elon Musk agora, né? No Texas lá, ele comprou uma casa e depois o cara que vendeu descobriu que era pra ele. Aí o cara queria cancelar o negócio pra cobrar mais. Pra cobrar mais. O mesmo produto, né? E por sinal, o vendedor era brasileiro, né? Pra dar uma força. E sobre isso é muito legal, pessoal, que você falou. Você sabe que até nos nossos produtos os clientes pensam nisso. Em Florianópolis, a Carol Cortinas, esse negócio, ela tem 2 lojas. Uma em Florianópolis, na ilha, e uma no continente, em São José. E lá tem-se uma mentalidade de que no continente o valor é menor. Tem clientes que ligam para a loja para comprar lá. É igual, é óbvio que é igual em qualquer uma das nossas lojas. O Balneário sofre muito com isso, né? O cara vai arrumar um ar-condicionado em Camboriú, metade. Aqui em Balneário, o dobro. Então, tudo sempre orce e não fale o endereço, né? Recomendo uma dica aí para mão de obra. Uma dica para mão de obra. E é impressionante, né? Que eles não pensam na recorrência, né? Claro. Parece que a pessoa pensa que... Uma frase de alemão, assim, mais do interior... que eu vim do interior, né? Ele acha que a barriga ronca uma vez só, né? É verdade. Precisa ganhar dinheiro uma vez, né? Não pensa na... Isso vale para tudo. Vale para as construtoras também, que entregam um produto com muita propaganda, mas não tem a qualidade. Depois que o cara entra, mora e usa, vai perceber, poxa, então não era tudo aquilo que me venderam. Né? Então, vale para tudo. É o que tu falasse, é ter um propósito. É estar buscando solucionar o problema do cliente, ou como na gíria, arrumar um remédio para a dor do cliente. Lá, de fato é isso. Isso, exato. Entender. Exato. E aí, como a gente criou, graças a Deus, é uma marca consolidada, com muito respaldo da Carol Cortinas, a gente criou negócios. E aí, depois eu vou falar um pouco sobre o livro aqui que eu trouxe para te presenciar. Mesmo sem saber isso, a gente criou como se fosse um ecossistema. Isso tá muito... Porque eu pensava assim, pô, com a Carol Cortinas eu tenho um budget X. Então eu tinha que fazer uma escolha. Eu quero ter várias lojas ou eu quero vender mais para o mesmo cliente. Eu optei em vender mais para o mesmo cliente. Né? Sem aumentar muito a estrutura. Exato. Aí a gente criou a Carol Decor. Aí a gente foi para o complemento da Carol Cortinas. Então na Carol Decor a gente tem quadros personalizados, a gente tem tapete, a gente tem mesa, cadeira, sofá e uma série de coisas. E aí, o que a gente percebeu? Que a gente precisava levar isso para Casa Cor e que aí a gente tinha uma solução, por exemplo, para as construtoras. Porque uma das dores delas precisa entregar a área de lazer, né? Que é uma das propagandas. Você que é da imobiliária, né, Miller? Você sabe muito bem. E sensacional que ele tem um sobrenome top, porque meu nome é Éder Miller. Olha aí, Somos 2 Miller. Olha só.
Alemoada. Show de bola, né? Exatamente. A gente sabe, né? Você é Miller e eu, a gente brinca que, cara, Miller é tipo Silva no Brasil, né? Exato. Eu já fui pra Alemanha, tem Miller... Tem bastante, mas a maioria é gente boa, tá? A maioria é gente boa. Até shopping é Miller, né? Tem até shopping, exatamente. E aí, o que acontece? A gente criou esse outro negócio, que é a Carol Decor, para complementar. E isso foi... Só que nós não produzíamos, nós éramos como uma loja. E a gente teve uma sacada bacana que o mesmo trabalho que dá para vender para uma casa, dá para vender para uma área comum, Sim, um B2B. E isso nós somos focados hoje, porque a gente percebe que a consultora, às vezes, ela tem muito... A obra é uma coisa difícil, né, Miller? A gente sabe que vender é difícil, mas às vezes o corretor não se dá conta de que, eu vou ser bem sincero, vender é mais fácil do que construir. Na minha visão. Sim. A gente tem uma holding que nós... depois a gente vai falar sobre imobiliária, nós não temos uma imobiliária. A gente tem um Cresci PJ que liga imobiliárias a construtoras de vários lugares do Brasil, que a gente vai estar em vários endereços. E às vezes o pessoal de vendas, realmente vendas na construção civil é quem traz o dinheiro, se não tiver nada acontece. Mas se só vender, só vende uma vez, concorda comigo? Perfeito. Se não fizer o prédio, e para fazer o prédio precisa do pintor, precisa do pedreiro, precisa do ajudante do pedreiro. Um azulejista. Isso. E aí a gente criou essa solução. E aí eu não investia em imóveis, eu comecei a investir em imóveis por acaso em 2021. Teve um corretor, Juan, olha só como é recente, tá? A gente já tinha as lojas e eu não gostava eu pensava que imóvel eu iria imobilizar. Sou administrador economista, tinha uma carteira já de ações, fazia day trade, várias ações. E aí chegou um corretor, o nome dele é Juan, cara, tem um apartamento para te vender assim, em Balneário Camboriú, o nome da consultora é Zapelini, meu amigo Rafael. Beleza, eu vou comprar. Eu falei pra ele, só que é o seguinte, cara, só vamos comprar se eu puder fazer o decorado aí. O corretor já achou esse cara muito louco, né? Que cliente assim. Ele assim, como assim fazer o decorado, cara? Ele assim, tu quer o quê? Que é a consultora? Não. A gente tem um grupo de lojas em Balneário Camboriú que se passa Espaço Ano. E a gente queria fazer decorado para mostrar para as consultoras que a gente tinha capacidade de entregar pronto. Eu falei, cara, eu só compro o GX se puder fazer o decorado. Beleza, fomos para a reunião. Detalhe, o prédio em obras. O prédio em obras. Estava na quinta... Tem um vídeo no canal, eu até chamei a atenção para esse dia que fui lá gravar. Não é mentira, tem os elogios lá no ar e o apartamento, show, no meio da obra. Tu entrava lá na... Isso, exatamente. E quando eu comprei, estava, sei lá, na quinta laje. A gente comprou antes, mas comprei da mesma história que a gente... em Balneário Camboriú, 10% de entrada, fiz o parcelamento, porque eles me mostraram que eu não ia investir todo ao longo da obra e tal. Enfim, conversamos com o pessoal, eles acharam estranho, eles ficaram meio com medo, mas toparam. Comprei, de graça, a gente fez um projeto. Mas eles ficaram meio estranhos, eles acharam meio estranho, porque talvez, se o cara fizer um decorado ruim, ele vai jogar o meu valor para baixo. Claro. Mas a gente fez um decorado lindo e eu não acho, cara, eu tenho certeza que o pessoal esperava os investidores venderem um X, todo mundo vendeu a mais. Tu subisse a régua. Porque eu subi a régua bacana e vendi pelo valor que era, porque como eu não precisava de caixa, e aí eu vi que era um bom negócio, cara, e aí a gente começou a fazer com outras, e aí a gente começou a construtora, eu não digo que eu faço permuta, né? Porque permuta é um negócio ruim, cara, porque tipo assim, tu faz produto, cara, alguém sempre sai perdendo. Não, cara, consultora, você precisa comprar isso, né? Pra você comprar isso, você precisa pagar quanto? X mil reais, beleza. De repente eu topo receber em imóveis. Porque tu vai ter que tirar do teu... De alguma maneira tu vai tirar do teu já caixa. Tá orçado, tu já viu com os concorrentes, então. Você não coloca pra cima pra ter margem. E a gente começou a fazer isso. E hoje é interessante que a gente tem alguns imóveis em... Todos ali, Pissarras, Itajaí, Balneário, Camboriú, Itapema, Porto Belo, Floripa, São José, São Paulo, no Rio Grande do Sul. E aí a gente viu um outro nicho de mercado... Porque um dia eu resolvi comprar um imóvel. Eu tenho certeza que se eu não tivesse comprado esse primeiro imóvel e visto o quão bom é... E veja só, eu não estou falando isso porque vocês são do mercado imobiliário, que eu também sou. Porque é verdade, são números. Claro. Eu não falo nada que é sobre verdade. Você ganha dinheiro com ações, ganha com day trade, ganho. Só que tem muito mais isso. Cara, com imóveis, o que eu fiz? O primeiro foi uma consultora super séria. Eu nunca me esqueço assim, o Rafael e seu Nélio, abraço seu Nélio. Seu Nélio é o mestre de obra. Ele, não, aqui a gente sempre entrega antes. E eu pensando, esses caras de construtora. Cara, o prazo era fevereiro de 2024, novembro de 2023.
depois, tava lá entregue. Coincidentemente, mundo pequeno, né? Eu conheço o Rafa desde que eu cheguei em Balneário. A gente tem um Ferinos na quinta-feira, ele participa, e sempre foi assim eles, né? O seu Dagoberto. Seu Dagoberto, isso. Eu me lembro do seu Dagoberto, que ele preocupado. Aí a gente fez o projeto, né? E a gente tinha uma sanca de gesso, pô, não podia mudar. Eu falei, não, a gente vai deixar bem moderna. A gente colocou uma lona tensionada. Cara, nem usava na casa cor. Depois da lona tensionada, que o pessoal viu que só tinha casa cor. Eu nunca me esqueço, cara, do sorriso assim, tipo assim, você entendeu? A tendência chegou antes. Sim. E assim, vocês fizeram uma sala inteira. Hoje a gente vai nos decorados de construtora, tem uma parede no cantinho, tem um fundo de uma cristaleira, de uma adega com a lona tensionada. A gente fez... Que é caro de colocar também. A gente fez como se fosse morar. E também teve uma régua pra cima sem querer, porque às vezes eu falo que é Deus, o bem e o mal, o bem e o mal. Então, você não acredita em Deus, eu acredito em o bem e o mal. Quando você quer o bem, talvez foi o bem que fez. Eu fiz que talvez eu fosse morar nele. Então eu fiz como se fosse para eu morar. Muito bacana, com produtos. Isso fez subir a régua sem eu querer. Você sabe que eu subi a régua do imóvel sem eu querer. Porque depois a gente percebeu que eu coloquei tudo eletros importado, eletromec, automação, lona tensionada, vários produtos de casa cor, que para mim saíam com um custo mais barato, que os meus parceiros de Carol Cortinas, de Carol Decor me deram desconto. E cara, eu joguei a régua. Eu não ouvi 1, 2, 3 vezes a pessoa assim, cara, eu fui no A, no B, na consultora mais famosa, Frente Mar, e entrei nesse. Não tem como mudar o recheio desse para aquele. A gente não ouviu... Se tu levasse o cara vendado e soltasse no apartamento, ele ia falar, não, tô no Frente Mar. A gente tá falando de segunda quadra. Isso, segunda quadra. Na 1111. Na 1111, quase esquina com a Brasil, exatamente. E assim, tô falando aqui, mas é bíblico, né? Deus, nas escrituras, se ensina. Tudo que te for dado de missão, de trabalho, faça e faça de alma, né? Então, tu tem que ser o melhor no que tu faz, tu tem que te dedicar realmente. E é o que tu fez. O retorno vem. Exato. Porque é sincero, é de coração, tu tá fazendo a coisa... E eu acredito muito na questão do servir para ter. Claro. Como que eu trabalho com a minha equipe comercial? Vendedor, corretor. O que eles querem? Ganhar dinheiro. Sim. É justo, tem que ser. Mas você já percebe que eles querem primeiro que alguém faça algo para eles fazerem em troca. Eu sempre falo pro meu vendedor, cara, arrume um cliente pro cara que é parceiro, arrume um cara, gere alguma coisa de bom para eles, porque aí o cara vai se sentir na obrigação, cara, de te devolver. Exatamente. E se ele não sentir isso, se ele não fizer isso, você já sabe, pô, esse é o tipo de pessoa... eu não quero me relacionar. Exatamente. Que eu não quero. Eu ouvi uma frase do João Kepler, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que isso aí teve mais uma revolução ali no nosso negócio, que é tipo assim, o dinheiro tem energia. Eu, sem querer, eu nunca fiz um negócio que eu pensasse que pudesse ser ruim. Eu nunca deixei a gente vender uma cortina. Cara, já tomamos esporro, já tomamos processo, já tomamos reclame aqui, porque o cliente falou que eles não quiseram vender a cortina como a gente queria, só que nós sabíamos que aquilo não funcionava, que dava problema. Então a gente preferiu... E às vezes parece ruim, sabe? O cara querer comprar, mas isso é uma coisa do Éder. Talvez a empresa cresceu, a equipe cresceu, são 5 lojas, vários vendedores e representantes e tal. Talvez alguém venda hoje, mas se a gente percebe no nosso operacional que o produto não funciona... beleza, ele passou de vendas. A gente liga pro cliente e fala, ó, precisa fazer essa alteração. É uma cortina de pé direito duplo que você quer aplicar, precisa motorizar. O cara, não quero pagar a diferença, não. Eu coloco para ti. A gente resolve o problema, mas a gente não vende algo que nós não usaríamos para nós, sabe? Na minha casa. Eu não quero vender uma cortina, uma mesa, uma cadeira, colocar um carpê, qualquer coisa que eu não colocaria na minha casa. O técnico, o expert és tu. Tu que tem que pôr o freio no cliente para que ele entenda. De repente, nem sempre a vontade é a necessidade. Vamos fazer o meio termo, né? Prova disso, vamos falar de estética hoje. A gente está falando de estética na casa e estética no rosto das pessoas. Pelo amor de Deus, né? O médico cirurgião que aceita o paciente mandar dizer, não, quero fazer isso, aquilo, outro. Meu, a gente tem acesso aí na internet a cada bizarrice, pelos exageros. O bom profissional vai falar, não, parou aqui. Isso é o suficiente, não precisa mais do que isso. Daqui para frente é exagero, aí precisa de um psiquiatra, não de um cirurgião plástico. É mais ou menos isso. Tu sabe até onde ir. E
supre a necessidade do cliente. Então, parou aqui, o essencial tá resolvida a situação. Isso, e isso é bacana, né? E aí, quando a gente fala de imóveis, investimentos, a gente percebeu que poder receber muitas vezes em imóveis e que a gente também, a Carol, aí a gente tem a Carol Cortinas, Carol Decora, e como a gente começou a receber imóveis, a gente, eu preciso montar uma holding para receber e administrar esses imóveis. Aí você tem uma imobiliária, né, Miller? Você sabe. Aí eu preciso vender os meus imóveis. Se eu não tiver parceiros bacanas ou alguém cuidando, o que vai acontecer com o meu imóvel? Vai ser sempre o segundo ou terceiro da lista. Aí a gente criou uma holding para receber eles e a questão de impostos. E nós temos 2 pessoas na equipe, o Alisson e a Camila, que eles fazem parcerias com imobiliárias, com construtoras, para vender os nossos imóveis. No começo, o mercado, os corretores, eles achavam muito estranho. Mas tu não vai ter que dividir a comissão. Não, nós não... Faz a administração. Isso. Por exemplo, você tem uma imobiliária aqui em Balneário. De repente, você tem um cliente que o cara gosta de aluguel. A gente tem negócio em São Paulo, na Faria Lima, e a gente é cliente e parceiro de empresas lá que vendem estúdios, que rentabilizam muito bem. Se você quiser vender isso aí, eu te conecto com eles, você vai receber o mesmo valor que você fosse de São Paulo. E aí nós temos endereço hoje em Florianópolis, São José, Itapema, Balneário Camboriú, Joinville, São Paulo, Faria Lima. A gente já está com o nosso endereço em Curitiba, que abre em janeiro, né, no Batel. Opa. Teremos em Porto Alegre, na Carlos Gomes, em março. Vou para lá alguns dias fechar. Vamos abrir na Serra Gaúcha, que a gente já atua no norte do Paraná, em Londrina, que a gente já tem o endereço, mas é no meio do ano que vem em Campinas. Então, e fomos para Sinop, junto com tem uma consultora que está fazendo o World Trade Center lá, que é bem nossa parceira. Eu sou cliente deles, eles nossos, a Hack. Sim, agora o meu ex-diretor da Procave está lá à frente, administrando, tá bem bacana. Isso. E legal lá que daí um grupo de lojistas montaram um espaço lá e nós somos um deles. Então a gente criou vários braços e a gente vai levar algumas consultoras daqui de Itapema que são parceiros. E aí, óbvio, né, eu sou meio corporativista que usa o nosso produto para apresentar o produto para imobiliárias em São Paulo, apresentar na Faria Lima. Nosso escritório é na Faria Lima, que é a Rua dos Negócios, com a Gabriel Monteiro, que é a Rua do Decor, né? Então a gente faz essas conexões. Porque eu acredito também que é dando que se recebe. Aí, claro, que nós temos os 2 corretores, a gente não divide comissão, não faz nada disso, entendeu? A própria construtora, ela fala assim, cara, você me apresentou o pessoal, a gente consegue te ajudar com isso, a gente te ajuda com aquele outro, e muitas vezes sem a gente pedir. Isso é incrível. Quando eu chamei o primeiro... A primeira pessoa que entrou comigo para fazer isso, o Alisson. Eu até vou fazer um adendo e contar um pouco da história, porque eu gosto muito da honra. Eu conheci ele na época que a gente começou, em 2009. Então, ele conhece a Carol Cortinas desde o começo. E sabe como que ele foi pintar? Ele foi pintar a loja, ele era bem novinho na época, da ex-sogra, onde a gente tinha as cortininhas. Daí ele era bom, ele virou vendedor, foi contratado por uma empresa ali de várias lojas, virou gerente e depois se formou engenheiro e quis vir para corretagem, né? Trabalhou um ano. Esse cara é de fé. Esse é o cara que eu quero chamar, que foi o meu número 1 desse projeto, né? De conectar, de fazer esse trabalho de conexão. Porque a gente entende também que é tudo sobre conexão. Não adianta você estar aqui em Balneário, em Itapema, ligar lá 2 vezes por mês pro cara da imobiliária em São Paulo e achar que ele vai oferecer, os corretores eles vão oferecer o teu imóvel aqui em Balneário porque rentabiliza mais. Eles não vão oferecer. Vão vender o peixe deles, né? Se você... ele vai ganhar igual. Mas se você não tiver contato, se você não criar uma aproximação, o negócio... porque também são... Eu acredito que o negócio também é sobre relacionamento, né? Sobre relações, né? Sem dúvida. E aqui tu conta a história porque vem desde o início sendo, como tu falaste, construída e com as conexões. Veio da experiência da venda para a cortina, da cortina para decoração, para mobiliário. Isso, e juntou e a gente criou um ecossistema. E agora, aproveitando a deixa da gente falar dos imóveis, inclusive, vamos botar agora aqui o imóvel em destaque, e foi um imóvel teu e que o Alisson nos acompanhou lá para fazer a apresentação, então também abraço aí pro Alisson, a gente visitou com ele, vamos fazer um breakzinho para tomar um café, mostrando um Essence, um apartamento em Balneário Camboriú,
decorado, mobiliado, prontinho para entrar. Dá tempo ainda para curtir a temporada, né? Comprou aquele ali, levou as roupas e entrou, né? Tá pronto. E é pertinho da praia, Barra Norte, ali perto da Roda Gigante. Isso, a Barra Norte que tá bem no tá alto, em alta, né? Fizeram a filmagem no filme, estão fazendo na Barra Norte ali, você vai descer do teu prédio, vai caminhar um pouquinho, vai ver a contagem regressiva na Big Wheel ali. Exatamente, sensacional. E teremos outros e outros, com certeza. Porque nós recebemos imóveis hoje, né? Em produtos, a gente compra, investe, né? Isso é muito legal, né? E aí, voltando sobre isso, é sobre acreditar, né? Eu falei para vocês que eu era um lojista, tipo uma pequena indústria de cortinas, aí umas 40 confecções, que eu investi os nossos lucros no mercado financeiro, mas hoje eu tenho muito mais em imóveis que é propriamente novo. do que no mercado financeiro. E vejam só, eu sou economista, sou um cara de longo prazo, Warren Buffett, não sou modinha, não sou o cara que nunca mexeu com ações, economista formado, que já investe há muito tempo, de longo prazo, com um negócio que dá muito retorno. E às vezes os amigos falam, pô, Éder, mas você é economista, você está investindo em imóveis, imobilizando, aí eu assim, mas você sabe que eu sou do Warren Buffett, sei. Em que o Warren Buffett investe? Só em coisas que sempre vão precisar. Claro. Necessidade. Ele só coloca ações em... Ele levou não sei quantos anos para Coca-Cola, porque refrigerante para ele... Quando ele entendeu que, cara, Coca-Cola e várias outras... O que é um imóvel quando a gente investe no imóvel? Eu até hoje, desde que... Usou-se, usa e... Vai ser usada, não tenha dúvida, né? Resolve aí meu segundo ponto de investimento. Resolve um problema das pessoas, não resolve? Resolve. Elas precisam ter onde morar. Gera satisfação. Gera. E ainda dá lucro. Porra, quer um negócio melhor do que esse, cara? Então... Resolve um problema, dá satisfação e gera lucro. Então é agora que vamos resolver com essência. Vamos mostrar lá o apartamento. Parece piada, né? Então vamos só tomar o nosso cafezinho enquanto passa o apartamento e já voltamos. Esperamos que tenham gostado aí da oportunidade e que passem o verão lá já, né? Pertinho da Roda Gigante, tudo certinho. O segundo bloco aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o João, o parceiro do Éder, né? Sobre o livro e tudo mais. Isso, e eu acho que isso é muito bacana, né? Eu conheci não faz muito tempo um empresário, empreendedor aí que eu admiro bastante, que é o João Kepler. Já tive a oportunidade, ele foi eu gravo um podcast também, né? Sim. A casa é sua, fazer um merchan aí sobre empreendedorismo. Já aproveitamos, vamos deixar aqui no descritivo o link do podcast. Pô, tem gente de peso lá. Quando convidei, falei, caramba, a gente tá assim. Não, pô, Balneário é sensacional, E eu participo do conselho
com o João Kepler. Recentemente agora teve um evento do Poder da Família, assim, pô, eu criei vários negócios, eu criei um ecossistema, cresci bastante. E olha só que interessante, quando a gente abriu em São Paulo, eu queria gravar um primeiro podcast lá para inaugurar o nosso escritório, assim, que a gente foi com força para fora de Santa Catarina, com uma pessoa dos negócios que eu admiro bastante. Por que eu admiro o João? Eu não conhecia ele como pessoa, não sabia que ele tinha escrito várias coisas que eu acho bastante, mas eu sabia que ele é o fundador da Bossa Investment, que é uma joint venture, uma capture, que investe em startups. Então, startup, para você investir em startup, em equity, você tem que ser bom. Você tem que ser muito arrojado, tem que ter muito fôlego, muito conhecimento e acho que, se não me falha a memória, a Bossa é a 6ª maior do mundo, é a maior da América Latina. Ele saiu recentemente como CEO, agora ele é o CEO, que eu confundo os nomes, ele criou um outro fundo familiar e eu queria o conhecer e não sabia como. E tinha um treinamento desses que a gente faz, que é SME. Mandar um abraço também pro Theo, que é o dono, que é o filho dele. E eu, me inscrevi, fui como uma pessoa normal lá para fazer o treinamento, porque eu queria conhecer ele para poder convidar para participar do podcast. E antes de eu ir, a minha esposa sempre falava, Éder, você tem que cuidar mais da família e tal, só se preocupa com os negócios. Eu já falei aqui que eu queria mudar a realidade da minha família, graças a Deus a gente está conseguindo, né? E ela falou que ela queria que eu lesse um livro. E ela falou o nome do livro, O Poder da Família, mas eu não memorizei. Confesso, esposa, você já sabe, né, que eu não memorizei. E eu fui para lá, e aí falando, e o João fala sobre a nova economia. Eu até trouxe um livro depois para vocês, que é o inevitável, que é conhecer sobre a nova economia. De certa forma, eu fui criando isso, eu fui criando um ecossistema e criando camadas, né? De cortinas a gente veio para várias outras coisas. E ao longo do treinamento ele começou a falar sobre a nova economia, sobre camadas e sobre coisas que me tocam muito, que, por exemplo, que o dinheiro tem energia, que ele não faz negócio com quem ele não sente bem, por mais que tenha muito lucro. E eu tinha isso comigo, e às vezes eu sentava em rodas de empresários, de empreendedores que, tipo assim, você é louco, tipo, se der lucro tem que fazer e tal. E eu não. Sim. Acho que eu já comentei que eu não quero vender, nunca não queria vender uma cortina, quando era uma cortina, se eu soubesse que ia gerar problema. Hoje a gente vende imóveis, vende hotel inteiro, pô, eu não quero vender um imóvel, claro, se eu souber que vai, só porque eu vou ter lucro, ou porque eu acredito nisso também. E o mais incrível, fui lá, peguei o livro O Poder da Família, ele autografou para mim, pediu, tinham 50 pessoas, então não tinha tanto acesso, para Glau. Quando eu entreguei para minha esposa, ela olhou assim, pô, tipo, você lembrou e tal, você entende? Chegou a ficar... E aí eu assim, essa é a conexão que eu precisava de Deus, de família, de propósito, para que ela entendesse, é fundamental a esposa estar ao teu lado, né? Para que eu pudesse seguir o meu projeto de expansão. Porque vejam só, nesse ano a gente abriu Joinville e São Paulo, e ano que vem nós vamos abrir mais 5 endereços, né? Curitiba, no Paraná, como eu já falei, né? Sim. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no norte do Paraná, na Serra Gaúcha e em Campinas. E eu precisava dela do meu lado. Isso aqui tava... E aí rolou uma sinergia, porque ele tem uns mentorados da Master. O que é a Master Biz? É um trabalho de mentoria que ele faz para ajudar empresários, mas que não tinha tanto contato. E eu não iria participar. Ele falou, cara, você precisa participar, gostei de você. Deu, beleza. Participei. Convidei ele para ir no podcast. Achei que talvez fosse não. Ninguém acreditava que ele ia. Eu meio que profetizei. Desde o primeiro eu falei que eu ia gravar com ele, cara. Sim. E eu convidei, ele foi, gravou. E no dia depois do podcast ele falou, cara, você tem que participar do conselho. Que daí são pouquíssimos empresários que fazem negócios com ele. Cara, você precisa participar do conselho comigo lá. Eu, não, mas não dá, João, eu moro em Santa Catarina. Dá. E depois disso, eu aprendi e eu floresci assim com coisas que é muito legal. Eu sempre acreditei muito no servir. Às vezes você é vendedor, você é corretor. Cara, serve o teu cliente.
Você ajuda ele. Se você não tem o melhor produto para ele, você sabe o que ele quer e você sabe alguém que tem. Fale onde ele possa conseguir. Pode ter certeza que você vai receber muito mais disso. Às vezes você nem entende. Há um tempo atrás... Mas fazer sem interesse. Sem interesse. Porque é de coração. Tu está servindo por prazer em ajudar. Isso, exatamente. Não é assim, vou fazer que o cara vai ter que me ajudar depois. Eu vou cobrar o favor depois. Tem coisas que não custa, né? A gentileza, eu acho que é o princípio de tudo, né? Exatamente. E aí, às vezes, hoje, eu lembro que eu comentei no início que o meu primeiro negócio não deu certo. E eu tinha uma certa mágoa pela cidade, porque eu achava que a cidade, as pessoas... Cara, hoje eu sou grato. Aquela minha experiência em Caxias do Sul, aquela escola de inglês, ela me deu toda uma base para poder realmente me preparar para fazer algo... Maior, né? Exatamente, tipo, com um propósito. E recentemente eu fui num evento que a gente faz que faz aqui sobre o poder da família. Então, tipo assim, é interessante, né? Como você pode sim ter sucesso, você pode sim... O dinheiro, ele não é... Ele é abençoado, ele faz bem, desde que seja de uma maneira correta, digna. Bem, e também honrar as pessoas, né? Uma outra coisa que é bacana, eu sempre queria poder proporcionar aos colaboradores valores bacanas. Eu me lembro que o dia que eu pedi exoneração foi o dia que uma pessoa que trabalhava numa loja nossa estava recebendo a mesma coisa que eu recebia no MP. Eu assim, poxa, estou preparado para sair, porque eu já consigo pelo negócio, entendeu? Gerar renda bacana para que as pessoas possam crescer agora com essa nossa expansão, né? E por isso que eu sempre queria crescer. Porque nem é só sobre dinheiro, né? É sobre... gerar oportunidades, e eu vim do nada e eu aprendi muito com conhecimento, igual esse podcast. Por isso que um dia o Lucimar me convidou lá para fazer um podcast, a casa sua, falando sobre empreendedorismo, e eu topei. Porque, eu pegava lá de pessoas que fazem na prática, né? Eu sempre ouvi as pessoas que fazem, pegar as dicas, né? E na época que eu comecei a fazer isso, lá 2010, 2009, quando eu tirei a soberba, né? E achar que você sabe tudo e os outros só estão querendo te enganar. Porque muitas vezes a gente tem isso, né? Tem muito empresário grande aqui. Assim. Porque o cara é esperto, quer tirar meu dinheiro. Cara, o conhecimento, ele gera dinheiro. E outra, na tua experiência da escola de inglês, tu só perdeu dinheiro. Exatamente. Mas o conhecimento que tu adquiriu, depois que reconhece, porque a gente sai murmurando, sai maldizendo. Mas quando tu para pensar o que eu aprendi, dinheiro nenhum ia pagar um MBA desse, né? Nunca. Podia fazer vários. E aí eu até trouxe para presentear vocês o livro Inevitável, que fala sobre isso. Sobre o ecossistema, que é isso que vocês estão criando também, que você faz aqui, né? Que é trazer pessoas, falar sobre coisas boas, gerar prosperidade para Balneário Camboriú, para a região. Sem dúvida. Mostrar para as pessoas que investir não é fácil, mas que todo mundo pode. Você não precisa ter... Às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho... Comece pequeno. Exato. Comece... A gente estava falando, né, Miller, sobre estúdios que geram aluguéis. Cara, a maioria das pessoas podem investir num estúdio que gera aluguel, né? Porque às vezes tem condição facilitada e você vai criando a tua base, né? Você vai indo passo a passo, né? E não fica se comparando com, porque o outro, pô... Não. E assim, esteja disposto a fazer o teu sacrifício, né? De repente você vai parar com a tua festa de final de semana, churrascada, guarda aquele dinheiro, faz uma diferença. E tu pode investir em alguma coisa, de repente não na tua cidade, em outra, onde é mais acessível, mas dá para fazer, né? Isso eu sempre passo para os clientes, né? Normalmente a gente se baseia no preço final do imóvel, né? Isso. Mas como chegar no preço final? Tem vários caminhos, né? Muitas vezes uma entrada baixa, um parcelamento mensal, que é como o Demian falou, né? Deixa tu numa balada 2 vezes por mês, tu paga a parcela. Ou compra um carro, um nívelzinho abaixo do seu. Exato. Um nívelzinho abaixo do seu. Para de trocar celular todo ano. Espera Isso, aí. Exatamente. Mão de alguns... E aí esse livro que eu quero presentear vocês, que é do João, eu nunca escrevi nenhum livro, mas eu acho que ele traduz muito isso, entendeu? Sobre a nova economia, sobre a questão da visão do empresário, de não ver, de ele abrir o horizonte. Então, João, nem sei se eu deveria fazer, mas eu quero aqui te honrar com isso, né? De passar esse conhecimento, que isso tá mudando. Eu já fazia algumas coisas, mas aqui eu aprimorei muito, mudando a vida, a forma de ver. E espero que seja muito útil para vocês. Muito obrigado pelo presente. A gente vai deixar também no link lá, para quem quiser comprar o livro, que tiver interesse, né, Demian? Tá? Com certeza. Bem-vindo. E é sobre isso que vocês falam, né? Às vezes a pessoa acha que ela não consegue.
mas ela consegue. É só ela querer, né? Querer muito, ter o propósito. Em primeiro lugar é ter o propósito, né? Põe aí. Não, e às vezes não conseguir sozinho, né? Pedir uma ajuda não custa, né? Network propriamente sempre... para a vida ou para o negócio também, né? Claro, já vendi apartamento para 3 amigos, que um não dava conta, 2 não dava, mas 3 paga. E aí começa a criar um patrimônio. Por quê? Porque você faz uma união, aí depois que você pagou aquele, vendeu aquele, você já consegue ter aquele um virar 2, né? Eu falo que na vida a gente pode criar a bola de neve do bem e a bola de neve do mal. Se você começa a comprar imóveis e vender bem assessorado, como por exemplo por vocês, você compra daquele depois você vende, você faz virar 2, depois do 2 vira 4, e aí já cada um tem e ainda tá sobrando, né? Exato. Ou você pode ir lá financiar um bem supérfluo, uma lancha, não sei o que você não usa quase nada, pagar uma... Aí você nem soma, né? Aí o vendedor fala pra você assim, eu sou economista agora, tá? Ah, não, custa aqui, sei lá, X valor a 1%, 1,2%, aí você tá colocando lá 100 mil, é R$1.200, e nem tem lancha por 100 mil reais. 1.200 por mês, você tá colocando... Entendeu? Então, passivo, às vezes... Né? Não, exatamente. Não sei se é o Thiago Nigro, o primo rico, que fala isso, mas é você segurar o teu poder de compra por alguns anos, vai fazer com que depois de alguns anos você possa comprar o que você queria sem sacrifício, sabe? Sem pensar assim, nossa... Estando consciente que uma situação dessa, uma lancha, um carro... Cara, isso é para satisfazer uma vontade, né? Não é necessidade. Porque tu tens outras opções, tu podes comprar em cota, tu pode alugar, né? Se não é de uso constante, mas o dinheiro é teu, tens o direito de fazer o que quiser. Agora, assim, vamos falar de crescimento, vamos falar de patrimônio, aí realmente, aí tu tem que separar ali o que é necessidade, o que é investimento, o que é passivo, né? Que vai te tomar um bom dinheiro apenas para realizar uma vontade tua. Então, tem que ter essa consciência. Né? E uma coisa que é muito bacana, né? Quando a gente fala assim, a gente está abrindo alguns novos endereços e eu vou bastante para São Paulo, vou para o norte do Paraná. É impressionante como o pessoal tem uma visão bacana sobre a parte de empreendedorismo e para frente da nossa região, né? É incrível... quando você fala com pessoas do bem, que são prósperas, que querem progredir, que querem fazer o bem, entendeu? Porque quando você está progredindo, você está fazendo a economia girar, a roda girar. Quando você compra um imóvel, você aumenta a renda da imobiliária, da construtora, dos pedreiros que vão consumir no açougue, no vários lugar, que vai juntar e esse dinheiro acaba circulando, né? Tem uma historinha bem simples que talvez o pessoal já contou, que é como o dinheiro funciona, né? Uma pessoa, ela devia um valor numa cidade e ela chegou naquela cidade, alugou um hotel para pagar o valor. Beleza, chorou lá para pagar o valor e ela devia lá para o dono do supermercado, X reais. Quando ela chegou, ela falou assim, posso pagar o quarto do hotel? Não, você pode pagar depois, beleza. Ela falou, não, mas eu quero pagar antecipado. Show, ela pagou antecipado o quarto do hotel e foi lá e pagou o supermercado. O amigo do hotel devia o supermercado que ele pagou o supermercado mais outro. O supermercado tinha o valor que pagou o outro, que era, sei lá, a loja de carro, que pagou não sei quem, que no final recebia pessoas e tinha um valor atrelado e pagou o hotel. Resumindo, a pessoa saiu da cidade com o mesmo valor, todo mundo pagou, todo mundo, ninguém deve mais, ninguém na cidade. Tirar o dinheiro, né? Exatamente, esse é o segredo do sucesso. Você não pode consumir o que você não tem, mas se a economia parar de girar, todo mundo perde. E tu não pode ser uma represa também, exatamente, né? Segurar tudo contigo. Esse é um dos segredos da economia americana, que é o giro. Porque o que acontece? Lembra na pandemia? Se todo mundo parasse, muitas pessoas... eu, infelizmente, perdi meu padrinho na pandemia. Muitos setores pararam, mas se todo mundo tivesse parado, teria ficado ruim para todo mundo. E se uma única pessoa for dona de tudo, né? Salomão, eu acho que é considerada a pessoa que proporcionalmente tinha maior renda. Quanto que vale isso? Nada. Porque se não tem para quem comercializar, se não tem para quem vender, se você for dono de tudo, nada. Então, não queira ser dono de tudo. Não.
compartilhe, faça a roda girar, porque daí gera prosperidade para as outras pessoas, né? E eu acho que não tem nada melhor, mais bacana do que você gerar a prosperidade, você fazer o bem sem esperar em troca. Isso. Mas tu sabe, Damian, que a troca vem das formas que a gente nem espera. Com certeza. Eu costumo dizer que se alguém... Porque às vezes a gente tá chateado, né? Se alguém tá te tirando alguma coisa, algo de forma indevida, isso ocorre comigo. Sim. Aqui, parece que alguém aqui coloca o dobro para te abençoar. Sem Entendeu? dúvida. E eu imagino também que a pessoa que acha que tá entrando bastante aqui de uma forma não legal, tem um furo aqui que tá saindo dobro. Então, isso é uma coisa que eu levo muito comigo e que eu acho que assim, é um dos princípios básicos. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, mas porque ele é rico, porque tem... Cara, eu vim do nada. Começou. A minha mãe, pra você ter ideia, ela se emociona hoje em dia que ela fala que ela não podia nem me dar eu recebi um brinquedo até os 14 anos, porque ela não tinha dinheiro para dar brinquedo. Entende? Claro, ela sempre teve educação, sempre teve alimentação e tal, mas o brinquedo, o básico, o brinquedo era algo além que ela pôde me dar entendeu? Então hoje a gente melhorou a condição e eu vejo que ela adora nos presentear no Natal. Todo ano a minha mãe, eu tenho uma certa idade. Que presente? Não tem erro, na Páscoa, no aniversário, no Natal, ela quer nos dar um presente. E eu já falei, mãe, isso já entende, porque é uma forma de retribuir, às vezes, uma falta que não era nem culpa, né? É o momento. Só que eu costumo dizer que tem duas formas. Ou você fica se lamentando, ou você muda. Mudar é fácil. Vai fazer. Oi? Levanta e vai fazer. É fácil? Não. É muito difícil. Entendeu? Você vai ter dia ruim, você vai ter dia triste, você vai ter dia com vontade de desistir, né? Mas desistir ou continuar, o trabalho é o mesmo. Se você desistir, é uma coisa certa. Você nunca vai chegar lá. Se você continuar, a probabilidade de você chegar ela é maior. É igual você tá fazendo uma trilha. Você precisa subir no ponto do morro, né? Não chega nunca, não chega nunca. Eu tenho um exemplo bem prático disso aí. Há uns meses atrás, quando participei do Legendários na subida da montanha, teve um colega da família lá que no meio do caminho, não vou, se jogou no chão, chega pra mim, parou aqui. Eu falei, cara, você tá na metade do caminho. Você vai voltar derrotado para tua família, né? Que você saiu de lá dizendo que ia honrar eles, que ia fazer por todo mundo. Você não vai cumprir o que você prometeu, já é uma falha aí. E outra, vai desistir aqui. Vai perder o que já construiu essa metade do caminho. O dia que tu te arrepender e resolver fazer, vai começar do zero? Não, levanta aí e vamos embora. O cara terminou. Faceiro da vida. É bem isso, na vida é isso. É sobre isso. E é sobre isso. Entende? E não são nos momentos de dificuldade, de crise, porque às vezes, né, a gente criou o ecossistema nos negócios. Pô, não é fácil. A gente vai abrir para Curitiba, a gente vai ter que abrir um mercado, como para São Paulo, para os outros. Muda completamente, né? Total. Tudo. As pessoas, as conexões. Mas se você não acreditar, se você não fizer um plano, se você não se preparar para isso, o trabalho de você continuar onde você está ou você avançar é o mesmo. Claro. Essa é uma análise que eu fiz. Nós continuarmos na nossa loja vendendo para um cliente X valor ou vendendo para uma consultora, uma corporadora, para um hotel 10, 20, 50, 100 vezes o valor, de certa forma o trabalho é o mesmo. Sem dúvida. Então vai de como você se posiciona, né? Claro, você não vai fazer isso de um dia para o outro. É um processo, né? A gente já tá ali com a Carol Cortinas de loja há 12 anos, entendeu? Então a gente foi agregando coisas, mas poderíamos ter feito a escolha de se acomodar. Estamos com uma loja super bem, com 2, 3, 4, 5. Porque você vai entender quando você vai de 1 para 2... Cara, dobra. Você já vai ter que aprender a delegar na marra. Porque você não está nos dois lugares ao mesmo tempo. E essa é uma pergunta que as pessoas fazem muitas vezes assim. Como é que você faz? Eu faço como qualquer outro que tem negócio Eu tenho em pouquíssimos lugares. Tem gente que tem pelo mundo inteiro. É gente, né? É sobre pessoas. Claro. No final, são as pessoas que fazem as cidades. Foram as pessoas com a mentalidade próspera que fizeram, por exemplo, o Balneário Camboriú ser Balneário Camboriú. Agradecer a elas, né? Nós estamos aproveitando... Eu considero isso. Eu cheguei em Balneário Camboriú em 2015.
Muito obrigado para você, por exemplo, conheço família Hack, chegou no início dos anos 90, outros que chegaram e que criaram toda uma cidade, uma conjuntura para que gerasse uma prosperidade, né? E quem tem esse pensamento próspero realmente perdura, né? É uma carreira perene, vai fazer história. O cara que vem para explorar, que a gente tem esses exemplos também, vem, ganha uma vez, a segunda já não está ganhando e daqui a pouco vai sugar em outro lugar, né? É o tipo do... Quem quer explorar é a mesma coisa que o modinha, né? Sabe aquele produto lá? Eu adoro paletas mexicanas. Sim. Não posso comer porque estou emagrecendo. De morango. Mas paletas mexicanas nada mais é do que um picolé. Recheado, certo? Durante um tempo, nossa... Cara, Balneário... É isso. Balneário tinha umas 30 lojas em duas partes, eu tô dando... Então, existem as coisas da moda, que muitas vezes não perduram, e existem os que querem explorar, e o que a gente costuma dizer, os gafanhotos, né? Que eles cortam e vão embora e deixam. E predador, né? O predador. E existem os que vão criando uma história, né? Junto com a cidade. E o bacana, quando eu cheguei em Balneário, né? Em 2015, eu não me sentia parte. Hoje eu me sinto parte e quero morar. Pô, é bom isso, né? Quando a gente se sente parte do meio. Ali. Pô, a gente paga impostos, a gente gera trabalho, a gente compra imóvel, a gente vende, a gente movimenta a economia, né? É muito bom isso, né? Tu te sente... Tu te sente do meio, né? E resumindo assim, né, Éder, aquela história de tu ver o copo meio cheio ou meio vazio. A gente falou antes aqui de questão de haters aí também por conta de um outro corte aí que elogiava. Balneário é assim, uma maravilha para viver. Eu escolhi há 20 anos, já conhecia desde criança, porque eu sou da região. Mas criei meu filho aqui, criei minha filha aqui. São pessoas extremamente do bem. Tem muita coisa boa, tem o teu exemplo que veio para cá, começasse lá em Floripa, mas viesse aqui, prosperasse, está aí contribuindo. O Felipe, um cara novo aí com imobiliária, com funcionários, com investimentos, é um cara que também prospera aqui, a família toda já na região. Obviamente tem os pontos falhos, a gente tem as dificuldades, fizemos um podcast com o pessoal que é da política, que apresentou números, a gente sabe que tem muita coisa errada, mas não vai de ti, né? Tô pensando em morar lá. Custo de vida alto, é realmente alto. Mas tem o cara que vem determinado a vencer, com um propósito, põe lá na mão de Deus, cara, mas vem fazer a tua parte aqui. Vem disposto a trabalhar, não vai se perder na praia, na balada, né? Não vai se perder na ostentação. É um lugar próspero, por ser um território reduzido, mas tem muita oportunidade para muita gente. É o dinheiro que gira. Muita. Eu costumo dizer assim, às vezes o pessoal, um dos produtos que nós vendemos é papel de parede, algumas coisas que precisam de um trabalho de instalação, colocação, então às vezes a pessoa, ela tá precisando de uma oportunidade de mudar. Cara, qualquer pessoa que vem para Balneário Camboriú trabalhar com prestação de serviço, bom serviço, especializado, que se esforce, que aprenda... Tem mercado. Certo. Tem mercado. Muito mercado. É só a gente parar para pensar, né? Eu preciso de alguém para fazer tal trabalho em Balneário Camboriú. É disputado. É disputado. E assim, ó, tu jogar no Google tem um monte, mas nos grupos de corretores toda hora tem alguém. Alguém tem um bom pintor para indicar, um bom marceneiro. Tenho vários exemplos de amigos que sofrem uma dificuldade imensa de rotatividade funcionária, de falta de capacidade de mão de obra, e o funcionário bom, especializado, esse cara ele ganha bem. Ele ganha super bem, é concorrido, né? Então eu acho que essa dinâmica do desafio é o que faz o ser humano evoluir, né? Tem exemplo do Éder, tem exemplo teu, enfim. Eu tenho na minha equipe da loja, o meu supervisor, ele vem de São José, todo dia trabalhar em Balneário Camboriú. Prosperando. A pessoa que faz o relacionamento da minha loja de Balneário Camboriú e Itapema, ela vem todo dia de Brusque, prosperando. Olha aí. Então, as oportunidades, elas existem. Levanta e faz tua parte. Exatamente, com certeza. Muito bem. Éder, chegar aqui na reta final, te agradecer imensamente pela oportunidade de compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência, e que é o início de uma longa parceria, agora puxando aqui o Felipe também para o negócio. Com certeza. A gente com certeza vai levar adiante isso. E considerações finais, além de deixar todas as tuas redes sociais aqui das lojas, vamos deixar aqui no descritivo. O que pretendes aí para os próximos tempos e o que a gente vai ter de novidade aí? Sobre as empresas, a gente investe muito em balneário, a gente acredita muito, a gente recebe ali Carol Group, né, que recebe imóveis, que compra, a gente acredita muito em Balneário Camboriú e na região.
Então, é um negócio fácil para nós, que a gente faz de uma forma fácil, porque a gente sabe que tem mercado, tem rentabilidade. Exato, né? Só vende cortina, decoração e mais porque tá vendendo imóvel, né? Exatamente. Tem apartamento vazio. E muitos na região. Então, isso é sensacional. Mas eu acho que antes de empresário, eu gosto do empreendedorismo, assim como eu vim do nada. Então, eu penso que... Cara, você quer vir morar, né, numa região bacana, onde você vai ter oportunidade de caminhar na Avenida Atlântica. É sensacional. É sensacional. E, ao mesmo tempo, ter uma cidade ao lado, com várias coisas para você fazer, pungente, com suas dificuldades, mas com mentalidade próxima. Olha, Balneário Camboriú, realmente, ela é diferente. Eu, Éder, não conheço nenhuma cidade que tenha, como que eu vou te dizer, essa energia, vamos assim dizer. Existem cidades que daí você vai colocar bairros, mas Balneário Camboriú é uma só. Não há diferença. Balneário Camboriú é Balneário Camboriú. Quando a gente fala, por exemplo, de cidades, até mesmo de Florianópolis, de onde eu venho, são lugares diferentes, bairros. Balneário é Balneário. Balneário é um bairro de extensão, pô. Exatamente. Né? Não importa se você está no norte, no centro, no sul, um pouco para cá, um pouco para lá, né? É uma mentalidade bacana. E se você vir, eu acredito que provavelmente você vai se contagiar com isso. Legal. E vai prosperar. Opa, venha com vontade, venha com propósito. Com certeza. Seja para investir, para passar as férias, para morar. Porque é bom, né? A gente tá num lugar onde tem pessoas que querem prosperar, que querem crescer, que querem fazer o bem. Vocês já pensaram passar um dia inteiro vendo pessoas reclamando? É aquela história, né? Porque eu reclamo do político. Mas, cara, a primeira oportunidade que eu tenho, eu quero furar fila. Eu jogo lixo no chão. Não devolvo o troco errado. Não devolvo o troco. Eu não me esqueço que eu estava recentemente agora em São Paulo, domingo, almoçando com a minha esposa, e a conta veio errada. Eu percebi na hora, veio menos da metade. Aí eu assim, olha, amigo, acho que a conta veio errada, menor, é isso. Aí ele, muito obrigado. Ele ficou meio surpreso. Sim. Aí eu, pra mim isso Normal. Não quero pagar nem a mais. Nem a menos. Correto. A gente consumiu X coisa, eu olhei, veio de alguma outra mesa ou algum outro lugar, né? Poderia dar uma desperto, não. Sim, paga isso aí rapidinho. Isso. Alguém ia pagar a conta, né? Exatamente. Ou se ninguém pagasse, tu ia ter isso aí pra acertar Exato. depois. Então eu acho que é sobre você, né? Sobre você mudar. E às vezes a gente quer que as coisas sejam bacanas, mas nós não somos bacanas. Olhe pra você. Às vezes fica no espelho e olha assim, eu fiz alguma coisa legal hoje. Eu tenho orgulho. Porque você pode até enganar todo mundo. Talvez a vida inteira. Mas, cara, você não consegue se enganar. Exato. Então, eu acho que é sobre isso. Muito menos o pai. Você pode querer se enganar, né? Achar que é alguém... Mas no fundo você sabe. Claro. Agora, aí não tem conversa. É verdade. Então, agradecer muito pela oportunidade de poder falar sobre balneário, sobre o mercado imobiliário, contar um pouquinho da nossa história, dos projetos, mas principalmente falar sobre isso, sobre empreender. Então, se você vir para balneário, você vai estar num ecossistema muito favorável, porque eu sinto que a maioria das pessoas e do lugar, ele é para frente, para cima, e acho que isso aí... Isso é tudo. É igual. Você quer virar uma pessoa mais saudável? Começa a andar com o pessoal que corre. Você vai, não vai mais querer ir com os caras, ou você vai... Exatamente. Com quem você está, provavelmente famosas você vai... escolhas, né? Exatamente, as escolhas, né? Então a gente já aprende e não é dando sim, é dando não, muitas vezes, né? Não quero ser isso, não quero participar disso, entendeu? Também agradecer ao Éder, brigadão por ter vindo, né? Acho que o Demi que fez a ponte, mas te agradeço de coração e agora vamos estreitar aí a amizade. Com certeza. Muito obrigado. Valeu, até mais. Então, pessoal, então, mais uma aula. Isso aqui vai virar uma universidade, não vai ser mais um podcast, porque é muita informação. Como eu falei, os contatos estão ali também. Sintam-se à vontade para acessar o Éder diretamente. E se for em se tratando de negócios imobiliários, por favor, estão os dois aqui para... Estamos à disposição atender, né? aí para
Sempre trazendo muita informação em primeira mão. E já aproveitando, pedir para vocês, deixem um joinha ali, inscrevam-se no canal, vão lá no canal do Éder também, que tem coisa aberta, tem muito ensinamento lá. E aguardamos vocês na próxima. Você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, que é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.